Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Hoje vamos trazer para você um programa especial sobre o Mutirão Nacional de Comunicação. Você vai acompanhar a cobertura completa do Muticom com reportagens especiais. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Desde 1998, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil vem promovendo o Mutirão Brasileiro de Comunicação. A edição deste ano aconteceu em Goiânia. Veja a reportagem. Aconteceu no último final de semana em Goiânia o 11º Mutirão Nacional de Comunicação. Esse evento é realizado a cada 2 anos e nesta edição a temática discutida foi comunicação, democracia e responsabilidade social. Goiânia é 11º encontro, estamos realizando aqui. Porque chegamos num entendimento com a Arquidiocese de Goiânia. Nós temos aqui o Padre Vitor, que representa bem esta arquidiocese, está muito mobilizado, de que ela receberia desta vez o Muticom. E, aliás, não só recebeu, está recebendo, mas está realizando com o apoio da CNBB. E, aliás, também um lugar especialíssimo, bem no centro do país, facilitando o encontro, a convergência de pessoas, de ideias, o fluxo do conhecimento no campo da comunicação. Nós queremos, com este evento, marcar a presença pública da Igreja no campo da comunicação, facilitadora da democracia e da responsabilidade social. São os temas que estão envolvidos, imbricados neste Muticom. O 11º Muticom contou com a participação pela primeira vez da Pastoral do Surdo, mostrando a importância da comunicação chegar a todos. Durante os dias do Mutirão de Comunicação, o Centro Pastoral Dom Fernando passou a se chamar Cidade da Comunhão e teve como prefeito Dom Levi Bonato. Foram muitas e muitas reuniões, muitas e muitas discussões para chegarmos a bom termo de escolhermos os palestrantes, de escolhermos as pessoas que viriam aqui fazer as chamadas trilhas, também as oficinas. A partir de agora, o CPDF, que era Centro Pastoral Dom Fernando, vai se chamar Cidade da Comunhão, justamente para lembrar que deve existir sempre essa comunhão entre as pessoas. Então, esse nome vai ficar, deverá ser pouco a pouco sendo utilizado, né? E o Centro Pastoral Dom Fernando vai ficar sendo só mesmo a casa de retiros que aqui já existe, mas todo o complexo aqui vai se chamar Cidade da Comunhão, porque realmente se vê que é um local onde se favorece essa comunhão, se favorece a convivência. Dom Joaquim Moll, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação da CNBB, fala sobre a importância da Igreja pensar em comunicação. A Igreja descobriu o que todas as instituições também devem descobrir, que a comunicação é um tema estratégico, importante. Não se trata só, então, de meios de informação, etc., mas é uma questão importante e transversal. Tudo que a Igreja faz e realiza, que tem o seu cerne no anúncio de Jesus, o Evangelho, que é a principal notícia que nós temos como igreja, Jesus e o seu reino, tudo isto pede comunicação, exige comunicação. Não uma comunicação qualquer, uma boa comunicação. Comunicação a partir da verdade, do respeito ao outro, as diferenças, uma comunicação qualificada pelos valores do Evangelho. O 11º Muticom reuniu participantes de todos os estados brasileiros e contou com a colaboração de aproximadamente 200 pessoas na organização. João Paulo Oliveira, da Diocese de Sobral, já está participando pela 3ª vez desse evento. A temática deste encontro ele vem somar com os nossos conhecimentos, vem favorecer também que os agentes da PASCOM tenham uma outra dimensão da comunicação para além daquilo que já se conhece. Às vezes o agente está muito preocupado em transmitir, mas para ele transmitir é interessante saber o que ele vai transmitir. E nessa transmissão de falar de comunicação, democracia e responsabilidade social, acredito que é uma temática que deve ser muito refletida nesses últimos dias. Então, mais uma vez, a gente vai levando bagagem de conhecimento, bagagem de dicas de como agir melhor. Nós estamos agora prestes a iniciar uma nova trilha, né? Essas trilhas do conhecimento foram excelentes, né? Estão sendo excelentes. Então, mais uma vez, a gente está aqui adquirindo conhecimento e vamos levar para lá, para o nosso Regional Nordeste 1, para o nosso Ceará. Gloria in excelsis Deo.
preciso que haja comunicação. Mas antes de falar dos meios de comunicação, a gente pode lembrar aquela palavra de Jesus: bem-aventurados os que promovem a paz, os pacíficos. Mas Jesus não quer dizer com isso somente que a gente deve ser pacífico. Quer dizer que a gente deve criar pontes, estabelecer canais para comunicar uns com os outros. E aí criar a comunhão, a fraternidade universal, que nós estamos cada vez mais trabalhando para isso. O cristianismo é a pessoa de Jesus presente no meio de nós, que quer levar o mundo para o Pai, e não levar isoladamente as pessoas, mas todas juntas, a família de Deus. Hoje nós temos muitos outros meios de comunicação e devemos ser ágeis, saber usá-los, tudo a serviço do Evangelho. Acho que no mundo moderno não se pode evangelizar sem usar estes meios. Mas os meios simplesmente usados não é tudo. O importante é o que vem antes, quer dizer, o coração em comunhão com Deus e com os irmãos, que passa esta comunhão, esta comunicação para as pessoas, a fim de alimentar a comunhão entre elas, como disse, e alimentar a união com Deus e entre os irmãos. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. O Multicom foi dividido em 3 trilhas, com o objetivo de aprofundar o aprendizado dos participantes. A primeira trilha é a da comunicação. Acompanhe a reportagem. Na trilha da comunicação, o professor da USP, Deodato Rafael, conversou com os participantes sobre a nova teoria da comunicação, aquela que nos faz pensar.
Acho que a principal contribuição da nova teoria da comunicação, que justamente é essa comunicação que faz pensar, é você receber o outro, receber esse outro como alteridade, essa pessoa como um mistério, algo insondável. E receber essa pessoa quer dizer se livrar de qualquer preconcepção que você tem para com ela. É estabelecer uma relação com ela que é a relação com a alteridade, a relação com o diferente, ter o cuidado com esse diferente e estabelecer a relação a partir daí. E não pensar em uma relação de atividade, ou seja, eu intervenho no outro, mas sim acolher o outro, que é um outro tipo de relação. A trilha da comunicação do Multicom 2019 abordou e discutiu temas importantes ao anúncio do Evangelho no mundo. Além disso, levantou reflexões importantes acerca da prática midiática no interior da igreja. As mídias católicas, elas precisam dialogar com o mundo, elas estão no mundo. Então as linguagens e o modo de comunicar a fé tem que ser compreensível para as pessoas, para as sociedades e especialmente para cada realidade do país, nas linguagens próprias de cada cultura, de cada região. Mas ao mesmo tempo não pode ser uma comunicação como a do mundo, como diz o Evangelho. Precisa ter um diferencial, que é a marca do ser cristão, do ser católico. Então, ao mesmo tempo em que a igreja e as suas mídias precisam dialogar com o mundo e comunicar o Evangelho para o mundo, ela precisa fazer essa comunicação a partir de outros critérios, de outros valores que vêm do Evangelho. Então, acho que essa foi a mensagem principal. E, ao mesmo tempo, o desafio de que essa comunicação tem como meta, tem como objetivo o próprio Evangelho também, a comunicação de uma boa nova. Então, essa informação, esse conteúdo, essa programação precisa ser, em primeiro lugar, bom. Tem que fazer bem para as pessoas. E depois tem que ser novo, tem que gerar novidade, curiosidade, interesse, justamente para que a igreja cresça por atração, como dizia o Bento XVI, o Papa Bento XVI, e não por proselitismo. Não é meramente ficar comunicando a doutrina, a Bíblia, isso tem o seu lugar, mas o mais importante é atrair as pessoas para a beleza da igreja e a beleza do Evangelho. A professora mestre Luciana Serenini refletiu sobre práticas para comunicação e engajamento. É muito importante a gente pensar hoje que a gente vai falar sobre práticas de comunicação para engajamento, dentro de um pensamento ligado a um evento que se propicia pensar uma boa formação para as pessoas que pensam para a comunicação de uma igreja católica, porque hoje nós sabemos que as pessoas e os jovens que estão aqui para continuar trabalhando esse olhar tão bonito que é o olhar da igreja, ela também precisa pensar que essa comunicação, além do face a face que é fundamental, ela passa pelo viés das mídias sociais. E pensar em fazer uma mídia social cada vez mais ligada a um público jovem e que também tenha uma abordagem que caiba a todos os outros públicos é fundamental. Então pensar nisso é pensar para o futuro, é pensar em fazer uma igreja cada vez mais acolhedora para todas as pessoas também. Na trilha da democracia, os participantes tiveram a oportunidade de discutir sobre o comportamento nas redes sociais, comunicação e Estado democrático. Na trilha da democracia, os participantes puderam discutir sobre vários temas relacionados a nossos direitos e deveres. Um deles foi a inclusão social, como nos conta o intérprete João Pedro de Assis. Para nós, como igreja, como um evento organizado pela Igreja Católica, pela CNBB, então é algo muito mais relevante, porque percebemos que a igreja também vai de encontro a essas minorias, a essas pessoas que mais precisam, em suas necessidades, né? E também ressaltar assim, essa questão assim, que o surdo também é uma pessoa capaz, ela só não escuta, mas em outras coisas ela é totalmente capaz, né? Então, assim, surdos que trabalham na comunicação, surdos que sabem o que se trata esse encontro, né? E querem participar, e ontem tivemos a presença de vários surdos, né? Hoje temos menos, mas assim, ter essa presença, né? Pessoas que se interessaram pela nossa palestra, né? Que foi um número assim considerável. Então são coisas assim que nos anima enquanto pastoral, nos anima enquanto igreja para continuar este incentivo pelo direito do surdo, pelo direito da pessoa surda, pelo direito que eles têm como cidadãos, né? Que se está falando muito no Multicom essa questão de nova comunicação, de comunicação de relação, né? Então essa relação também com os diferentes, né? Essa relação também com o surdo, na sua especificidade, que no caso, né, necessita dos intérpretes de Libras, e eu como intérprete assim, sinto muito honrado de poder estar trabalhando nesse primeiro
evento em que tem os surdos e que temos a pastoral dos surdos. No Multicom, a Arquidiocese de Goiânia abriu espaço para a Pastoral do Surdo mostrar a importância do seu trabalho. Danilo Danner de Souza teve a oportunidade de participar de um evento nacional de comunicação pela primeira vez e nos conta como se sentiu. O Multicom, que reúne várias pessoas de várias cidades e lugares aqui na Arquidiocese de Goiânia, proporcionou esta inclusão entre surdos e ouvintes. Troca essa que é muito importante para que os ouvintes tenham contato com a Libras, que é uma língua com as mãos e que é visual. Em contrapartida, os surdos podem ter contato com novos termos. E essa troca de experiência gera um amor que une todos os brasileiros. A Igreja no Brasil reflete sobre o tema democracia desde a década de 80. No Mutirão Brasileiro de Comunicação, os participantes tiveram a experiência de pensar sobre o tema, a sua importância para a sociedade e como lidar com ela no mundo digital. A democracia é decisiva para a sociedade e, sobretudo, nesse mutirão de comunicação, é claro que num ambiente e num país, numa nação, num projeto civilizatório em que há democracia, também há liberdade religiosa e liberdade de expressão. Se não tivéssemos democracia, talvez este encontro não estaria acontecendo. Não teríamos como nos manifestarmos, usarmos redes sociais, televisão, rádio, jornais, exercer com liberdade a própria profissão de comunicador. E também não teríamos a manifestação religiosa que a temos em seu pluralismo no Brasil e no mundo, e também no respeito recíproco. Então, quando se discute comunicação, é decisivo que no pilar da comunicação essencial esteja a base democrática. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. A terceira trilha foi dedicada ao estudo da responsabilidade social. Foram abordados temas como justiça, direitos humanos, acessibilidade e meio ambiente. Na trilha da responsabilidade social foram abordados temas relacionados ao envelhecimento e seus desafios, o papel do jornalismo na sociedade e projetos sociais desenvolvidos pela Igreja e pela PUC Goiás. A Igreja, tomando consciência de que está inserida na sociedade para o cumprimento da sua missão, então ela precisa levar a reflexão de encontro com a própria sociedade, que tem refletido também esse tema. É um tema relevante para a sociedade brasileira. Então a Igreja preocupada
com esse assunto, então quero oferecer com o Multicom, o 11º Multicom, essa reflexão: comunicação, democracia e responsabilidade social. A professora mestre Núbia Simão, coordenadora do Programa de Direitos Humanos, nos conta sobre a importância de tratar responsabilidade social neste evento de comunicação. O nosso objetivo é conscientizar para a promoção dos direitos humanos. Então, o nosso desejo é que, pela educação, as pessoas passem a crer e a entender possibilidades de mudança e de vida em comunidade. A comunicação hoje é um eixo de trabalho do Programa de Direitos Humanos. Nós acreditamos que pela comunicação acontecem grandes possibilidades de educação. Então, eu sempre digo para as pessoas, a fé se propaga pela comunicação. Nós precisamos promover a divulgação dos direitos humanos e das possibilidades, então, de mudança do mundo por meio da educação e da comunicação em direitos humanos. Precisamos produzir mais vídeos, positivos para a comunidade. Precisamos divulgar as ações e criar redes. A comunicação no PDH tem o objetivo de criar redes de apoio para que trocas de experiências entre comunidades e entre formuladores de políticas públicas possam acontecer. Um dos temas abordados na trilha da responsabilidade social foi o Programa de Direitos Humanos, um projeto de extensão da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O tema do mutirão de comunicação é o tema da comunidade, o tema da comunidade global, que precisa se voltar para como continuar vivendo e existindo. A primeira grande questão é: responsabilidade social quer dizer eu preciso produzir, reproduzir, mas me responsabilizar com isso. Eu preciso entender que há impactos nas minhas ações, nas minhas atividades, e eu preciso entender que nós vivemos numa casa comum. Então, dentro dessa casa comum, a ideia de uma responsabilidade é de todos. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade ambiental, nós precisamos ter uma responsabilidade na questão de formulação de políticas públicas e preservação dos direitos humanos, nós precisamos ter uma responsabilidade com o outro, porque a valorização da vida está no centro da discussão de responsabilidade social. Na cerimônia de abertura do 11º Multicom, realizado aqui em Goiânia, foi feito o lançamento do livro Os Papas da Comunicação, das pesquisadoras e jornalistas irmã Helena Coraça e irmã Joana Puntel. Falem pra gente um pouco de como surgiu a ideia de lançar esse livro, que é todo voltado para as mensagens dos papas para o Dia Mundial das Comunicações. Então, a ideia nasceu justamente de nós recuperarmos e refletirmos sobre o magistério da Igreja sobre comunicação, porque nós temos uma série de documentos, nós estudamos, ensinamos muito sobre isso, e um dado momento a gente se deu conta que o último tinha sido de São João Paulo II em 2005, o Rápido Desenvolvimento, dirigido justamente aos responsáveis das comunicações. Aí nós começamos, como nós trabalhamos também todo ano o Dia Mundial das Comunicações, pensamos em recuperar, mas refletir sobre essas mensagens. Então foi um desejo assim de nós podermos ajudar os agentes de pastoral, ajudar a igreja a recuperar e refletir sobre o magistério da igreja sobre comunicação. Do ponto de vista de vocês, que estão sempre pesquisando, estudando sobre comunicação imersa dentro da igreja, como vocês avaliam essas pesquisas para trabalhos futuros, para mais adiante vermos como a comunicação da igreja se transformou ao longo desse período, desse tempo todo? Acho que a gente, justamente trabalhando as mensagens, digamos, nós começamos com o Vaticano II, claro que antes nós temos outros papas, o Papa Pio XI, o Papa Pio XII, mas com João XXIII, depois as mensagens propriamente com Paulo VI. A gente vai percebendo uma progressão. Por exemplo, o Papa Paulo VI, no começo, era criar consciência na igreja da importância da comunicação e de que evangelizar com os meios de comunicação é apostolado, né?
E aí ele trabalhava a questão do desenvolvimento dos povos, ele foi na ONU, ele falou de direitos humanos, de direitos sociais, e assim a gente veio seguindo. Quando nós chegamos em outros papas, já em que a comunicação, digamos assim, primeiro nós tínhamos mais esses meios que hoje nós falamos tradicionais, né? Imprensa, cinema, rádio, televisão. Depois já em 80 já aparece a internet, então a nova cultura criada pelas comunicações, que aí a irmã Joana pode falar um pouco mais, né? Em que num documento sobre a missão o Papa chama atenção para essa mudança. Então nas pesquisas o que é importante? Perceber como em cada época, se a igreja teve resistência em determinado momento, hoje ela vai abraçando e vai acompanhando os tempos no pensamento e na prática também, pelo menos pedindo que se coloque em prática. Inclusive houve uma certa época, por vários anos, o Papa João Paulo II, ele procurava criar um pouco de convergência. E o tema que era dado naquele tempo à ONU, por exemplo, o ano da família, o ano da criança, ele procurava também oferecer a reflexão na mensagem do Dia Mundial das Comunicações sobre aquele tema, inclusive dos idosos, né? Então, o tema que a ONU declarava era colocado. Isso, por um certo tempo, a gente percebeu que havia essa convergência. Então, quando a gente vai ler e não fica assim, bitolada só no seu pensamento, mas esse pensamento começa a dialogar, então, com a sociedade, o que está acontecendo, qual é o contexto, até da ONU, né? Então, procurar criar convergência. E como a gente viu, e ele disse assim também, né? Agora a evangelização precisa, não é que vai abandonar o que tinha antes, mas ela precisa também entrar por outra porta. Quando estava surgindo a internet. Quer dizer, você não vê as mensagens isoladas de qual é o sentido de evangelização que o magistério da igreja quer dar. Só que a evangelização agora precisa, para dialogar com o mundo, não é ir de forma paralela, mas dentro da própria sociedade, né? E depois, então, nós temos o Bento XVI, que entrou de cheio assim, nessa questão do digital. Ele fala o continente digital. E ele tem assim, uma atualidade tão grande sobre as teorias da comunicação, né? As teorias da comunicação no sentido de dizer, olha, a natureza da comunicação está mudando. Esses modelos da comunicação, os jovens já não nos entendem se eles não... Esse diálogo que precisa. Olha, tudo isso precisa também ser absorvido por nós na evangelização. Senão ela não é que continua, mas ela corre o risco de ser paralela. Algo que se desenvolve de forma paralela à sociedade. E não dentro, sendo a diferença, porque você segue o projeto de Jesus, que é um projeto que começa com a humanidade, né? Depois então vem revelar quem é o Pai, etc. e tal. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal.
O mês de agosto é dedicado às vocações. No próximo encontro você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz sobre este tema e ainda a terceira reportagem especial sobre a Vila São José Bento Cotolengo. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.